Olá, Alan, tudo bem? Tudo bom? Tudo Eu bem? vou adicionar o advogado aqui Tá bom, fica à vontade, viu? porque ele não conseguiu. Entrar no link, né? Uma coisa assim, mas não tem problema, é importante a gente conversar. Você tá bem? Tá tudo jóia com você? Tudo bem? Isso é o mais importante. É, Saúde física e mental. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Tudo bom? Olá, boa tarde. Boa tarde. Prazer falar com os amigos, viu? Tô à disposição, contem Tranquilo, comigo. Doutor tá bem? De saúde física, mental, né? Que não é mais tranquilo, graças a só a Deus. saúde física, agora a gente precisa cuidar da mental. Esse Instagram tá deixando tudo doido. É verdade. Que legal. Tô à disposição. Contem comigo, viu, gente? Tá certo. Bom, o Alan saiu? Tá aí. Alan, tô aqui, eu só vou ficar sem o vídeo e sem o áudio pra não ter nenhuma interferência, não atrapalhar aí, tá bom? tá bom, fica à Ah, vontade. Tô aqui, mas, tô. bom, doutor, a gente queria ver se o senhor achava uma solução para a celeuma que a gente está tendo, porque a gente ganhou em primeira instância, só que o tribunal deu a uso capião, entendeu? Disse que estava preenchendo os requisitos e que é, não podia ter ido para a asta pública, entendeu? Que estava preenchido os requisitos, não podia ter ido para a asta pública, então deve prevalecer a uso capião em relação à asta pública. E aí a gente conversando, indagando sobre o melhor procedimento a ser tomado, pré-questionamento, chance de êxito e alguma outra coisa que a gente pode não ter visto no processo. Aí a gente queria ver com o senhor, se o senhor, com a experiência que o senhor tem e com conhecimento, se o senhor consegue dar uma olhada no acórdão ou no processo em geral, para ver se consegue dar uma luz para a gente, ou se talvez seja melhor mesmo a gente entender como perdida a causa e ir atrás dos valores que a gente despendeu, né? Na gente, que eu digo o meu primo Alan. Doutor, conta comigo sim, viu? Vem um amigo aqui para a vida que precisa à tua disposição. O que aconteceu, doutor? Na verdade, o Alan comprou esse imóvel? Como que foi? Me explica para eu entender um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. O Alan, que é o meu primo, ele é um arrematante. Ele comprou esse imóvel em asta pública e no processo da vara de títulos extrajudiciais. Ele arrematou, tomou posse, fez a emissão na posse e depois o antigo proprietário entrou com ação de uso capião. Ah, o antigo proprietário, ele tinha a posse só ou tinha a propriedade, doutor? Bom, vamos começar. É, Talvez eu tenha esquecido de algo. Vamos lá. Na verdade, na ação que houve a asta pública, é. o devedor que perdeu o imóvel e que estava registrado no cartório de imóveis era o antigo proprietário que em 95 tinha vendido para uma terceira pessoa, que não conseguiu efetuar o registro do imóvel em razão de percalços registrais. Ah, ele travou na hora de registrar, deu nota devolutiva e não conseguiu entregar a documentação. Isso, travou o registro. Não ficou nada no cartório, não ficou nada na certidão de ônus e o antigo proprietário, sem ser o que estava na posse, foi executado nessa demanda de títulos extrajudiciais. Esse imóvel foi para a asta pública e o devedor, que não era mais
campeão. E foi. A gente ganhou em primeira instância, entendeu? A gente ganhou na sentença, o magistrado na sentença disse que, olha, não estão preenchidos os requisitos, ainda que houvesse a uso capião, houve arrematação, não foi no prazo, não tinha documento e não foi anterior. E aí o tribunal deu por reverter o julgamento e considerar uso capido o imóvel. Poxa vida, hein? E aí agora a gente está nessa celeuma. E como o segundo grau geralmente é mais difícil de reverter, aí a gente queria ver com o senhor, pela experiência, se o senhor consegue enxergar algo que a gente obtenha êxito em eventual recurso, ou se talvez pela complexidade da causa, talvez seja melhor a gente considerar como perdido e reaver o dinheiro, na melhor das hipóteses, a fim de não prejudicar o Alan. Doutor, é uma situação complicada porque o uso capião é forma originária de adquirir propriedade. Se a gente não achar de fato algum vício na posse, lance pacífica e nos domini, e conseguir provar, que é mais difícil, né? Às vezes não compensa nem mexer para a gente não gerar risco de sucumbência, né? Porque já pensou, faz uma ação para gerar risco de sucumbência? Tem uma ação que deu certo esse ano, foi uma ação declaratória de nulidade de registro. Mas por quê? Nós conseguimos um documento depois da sentença do uso capião. E que documento foi esse? Foi um contrato de locação. Na verdade, foi alegado isso, que existia uma situação de locação, que o autor da ação de uso capião foi inquilino por um período, mas a gente não conseguiu achar o contrato, o cliente não conseguiu achar o contrato. E aí o que nós fizemos? A partir do momento que ele achou o contrato, como já ocorreu, já tinha ocorrido a decisão, e não cabia mais recurso, já tinha passado o prazo de recurso, nós fizemos uma ação declaratória de nulidade, pedindo a nulidade do registro da sentença do uso capião. Deu certo. Deu certo. Então, é uma ação que daria para usar, mas e aí? Como que nós vamos trabalhar, fundamentar essa ação? Nós temos que achar uma simulação, alguma coisa nesse sentido. E não tem, né, doutor? Não tem, né? Isso que... O senhor deu uma olhada no processo? O Alan enviou o processo para o senhor? É esse que a Maria mandou aqui, né? Ele tá aberto aqui, ó. Isso. A sentença foi bem fundamentada e eu acho que o tribunal errou, mas, por outro lado, não dá para discutir com o tribunal, né? Alguém manda e alguém obedece. E o Alan não conseguiu ser gratuito, né, doutor? Na ação, né? Não foi requerida a justiça gratuita lá, não, porque o valor era bom e para comprovar aí a justiça gratuita ia ser mais difícil. A ação rescisória também teria que achar um dos motivos do 966. Também não vamos encontrar aqui. Ação declaratória de nulidade. Esse recurso, ele pode até ser feito, mas além de gastar porque não tem justiça gratuita, né, e cada vez mais oneroso, mas ele não tem tese. Olha só, não tem tese. Só um minutinho, deixa eu olhar, eu quero olhar de cabo a cabo aqui, vamos lá. Só um minutinho, doutor. Não, tranquilo, tamo junto aqui, eu também tô acompanhando. E foi uso capião extraordinário ainda, né? O acórdão foi tanto ordinário quanto extraordinário, o acórdão considerou, entendeu? Não, mas o final foi extraordinário. Foi decidido extraordinário no final, né? E o extraordinário Eu foi, né? vi lá que ele deu pros dois, entendeu? No dispositivo.
a posse de fato ele tinha, né? É incontestável, ela é notória, então difícil a gente bater aqui. A posse mansa e pacífica, a alegação da emissão da posse é posterior ao uso capião. Difícil a situação. O animus domini também tinha, porque fazer manutenções ele também fica difícil. Doutor, quanto aos requisitos da uso campeão, eu acho que desde o começo a gente já conseguia enxergar. A questão que resta ou que paira a discussão, talvez seria na questão de qual deve prevalecer, se a aquisição originária de uso capião ou se a aquisição originária de arrematação. Na prática, as duas são originárias, né? Por isso Mas qual deve prevalecer? Porque o juízo da vara de títulos executivos arbitral, ele não tinha conhecimento, não estava nos registros públicos. Ele foi informado, teve uma informação apenas que, olha, eu vendi, esse imóvel não é meu. Eu vendi esse imóvel, ele não é meu. A única informação, ele não trouxe documento nenhum comprobatório de que o imóvel de fato tinha sido vendido para terceiros, não trouxe nenhuma coisa sólida para que o magistrado pudesse cancelar a asta ou retirar esse bem dos atos expropriatórios. E você vê, né? O uso capião é muito comum. O advogado do outro lado, o que ele tem que fazer? É o certo. Pedir uma averbação premonitória. Porque lá na matrícula do imóvel que foi a leilão, tinha que constar esse uso capião. Porque aí geraria... Mas aí doutor, ele só entrou com o uso capião depois que já tinha sido emitido na posse o arrematante. Entendi. O alarme já tinha sido emitido na posse. Então, assim, se houver alguma possibilidade de êxito, acredito eu que seria nessa falha de descuido com a propriedade e sopesar as duas aquisições originárias. Mas é isso que a gente estava querendo ver se o senhor conseguia vislumbrar alguma coisa. O comum é o uso capião anterior à asta pública, ele pode, de fato, ele gera procedência. Agora, depois, é muito estranho, hein? Mas não podemos afirmar, mas às vezes tem contatos lá dentro do fórum, às vezes corrupção. É muito estranho ter sucesso, né? Dessa forma que foi. Por mais que tenha os requisitos, mas as duas formas são originárias, mas não ganharia uso capião com facilidade, não. É que é varacível também, né? Varacível é terrível, é 880, nem vara de registros públicos é. A varacível é horrível, porque ou ela julga muito mal ou julga muito bem. Mas não julga o certo, né? Ô, Laia. Só uma pergunta. Fica à vontade. Veja só, a melhor forma então da gente manter o imóvel é só com a posse sem registro, porque vamos supor, ele ficou sem pedir um uso capião durante 15 anos, 20 anos, nunca tentou nem judicialmente, nem extrajudicialmente, então ninguém nunca encontraria o imóvel dele, se quisesse executar o atual posseiro. Então, qualquer momento de um registro, a gente registrou, eu estou recebendo aluguéis, tem um contrato de locação, mas a juíza disse que ele foi usucapido lá em 2010. Então é meramente declaratório. Nesse caso, teria ele ganhar uso capião, estranhamente ele ganhou uso capião, em regra, é difícil você conseguir ter problemas com o cartório. Mas a nossa sorte seria ele não conseguir registrar essa sentença, o cartório, de fato, informar que ele está numa questão contraditória, porque existem duas formas originárias, a gente travaria ele. Nós temos a posse desse imóvel hoje, não temos? Temos, né? Sim, a posse indireta, né? Tá alugado. Tá alugado. Ele tem que fazer o quê? Como que ele vai mexer os pauzinhos? Ele vai fazer o registro, se ele conseguir fazer o registro, ele vai ingressar com uma ação, aí ele vai ingressar com uma ação ou de arbitramento de aluguel para forçar a rescisão do contrato, forçar você a entregar a posse para ele, ou vai fazer uma ação também, né? Vai fazer uma ação reivindicatória. O problema que nós temos aqui, nós vamos ter que travar ele. A sorte nossa é que nós temos a posse.
A posse indireta, mas é posse. O ideal, gente, é fazer um requerimento ao cartório de imóveis impugnando. É um requerimento, pode fazer online, pode fazer por escrito, impugnando, informando que de forma errônea o judiciário declarou a ação de usucapião, mas houve a arrematação desse imóvel. Então, é uma situação contraditória. Então, requer o quê? Requer que isso seja averbado. Tenta fazer uma averbação premonitória na matrícula, nesse sentido. Porque se o cartório soltar uma nota devolutiva, aí nós conseguimos fazer uma situação de dúvida inversa. Para tentar atrasar o registro dele, enrolar. Agora, isso em relação ao procedimento extrajudicial. Então, uma declaração, um requerimento, impugnando, né, a situação, declarando a matrícula e tentando, nesse requerimento, fazer uma averbação premonitória, informando que o imóvel foi arrematado em leilão. Se o cartório negar, e pode ser que o cartório negue, porque o cartório não vai querer se meter com dor de cabeça, aí que nós podemos fazer? Uma situação de dúvida inversa, para ganhar tempo, né, e fazer talvez ele forçar um acordo, alguma coisa assim. Isso é extrajudicial. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, a gente não tem uma certeza em relação a isso, mas é algo que podemos fazer. Em relação ao uso capião que ele fez, nós podemos fazer o quê? Diante dessa informação que foi arrematada após, né, o uso capião foi feito após a arrematação, então valeria a pena fazer sim uma ação declaratória de nulidade, informando que esse uso capião é uma simulação. Só que aí que está. O doutor vai fazer com muito carinho essa ação, mas o Alan precisa saber, Alan, que é uma ação de risco. Porque senão depois fala, poxa, é culpa do doutor. Não é, a ação que está sendo feita é uma ação de risco. E eu falo por que é uma ação de risco. É uma ação que tem que ganhar, o certo é ganhar, mas o judiciário existe uma má vontade tão grande que quando eles olham a ação declaratória de nulidade, já vem me pentelhar aqui. Então, se não pegar um juiz, uma juíza decente para ler e estudar o caso, ele já vai afastar o processo de forma antecipada, inclusive. Então, é um risco que você tem de tomar uma sucumbência aí. Mas é uma ação que dá para usar, por quê? Porque o usucapião foi feito, distribuído, protocolado, depois da arrematação. Então, a tese dessa ação, o nome da ação é Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião. Nulidade de registro da sentença de usucapião. A tese é a simulação. Por quê? Você arrematou um imóvel e eles simularam. Depois da arrematação, que é uma forma originária, eles quiseram correr atrás de um usucapião. E, estranhamente, esse usucapião foi turbinado, né, doutor? Porque ele durou o quê, esse usucapião, né? Foi muito rápido, né? Na verdade é que o tribunal entendeu que os requisitos estavam preenchidos, não podia ter ido para ata, entendeu? Só que não tinha como magistrado nenhum descobrir isso, entendeu? O tribunal atropelou a lei de registro público, a própria propriedade privada, porque não tem informação nenhuma em nenhum local que o cara entrou com ação de usucapião ou antes, ou que o imóvel estava em litígio, ou estava em discussão a propriedade ou a posse. Ele só foi entrar depois que ele perdeu a posse, então ele sequer tinha posse. Doutor, olha que interessante, né? Você vê como o judiciário, a gente não tem mais segurança para nada. Não, a gente está sem segurança. Não, sem acabou, né? Acabou. Depois desse acordo aí. Não tem segurança de nada. Porque você vê, a defesa de uma ação de usucapião é um embargo de terceiro, uma ação de nulidade, anulatória. Poxa, trabalhou com o usucapião. Normalmente nós trabalhamos com o usucapião para desmotivar a arrematante. Só que foi depois da arrematação, ou seja, como que ganha uma ação dessa? Então, realmente o judiciário cada dia pior, né? Deus do céu. Justamente, ele com embargos, ele devia ter entrado, meu modo de ver, devia ter entrado com embargos de terceiro lá, entendeu? Embargos à execução, embargos de terceiro, embargos à execução lá, para falar, olha, o imóvel é meu, eu sou dono, eu não consegui registrar, mas ele é meu, eu estou na posse. Entendeu? Aí o juiz nem ia cancelar a asta. Mas não, ele não fez nada. A informação e qualquer coisa foi somente depois da emissão na posse. Ou seja, já estava consolidada a aquisição originária em fase da arrematação.
Agora, doutor, me fala uma coisa. A carta de rematação, ela foi registrada, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ela foi registrada, né? Foi Foi registrado. registrado. O imóvel está no meu nome atualmente. Está registrado, alugado. Fiz todos os trâmites que precisavam. Estava faltando ainda uma BITS, mudar a numeração predial e registrei. Então, doutor, sabe que eu faria duas coisas aí. O Alan vai ter que saber que o caso é complexo, porque o judiciário brasileiro nosso é horrível, né? Mas duas situações que eu faria. Já que está na chuva, para se molhar, e outra coisa, a situação, a sensação de frustração é horrível nesse caso, né? Porque que fatalidade, né, doutor? Que fatalidade, que absurdo, né? Sim. É um absurdo. Nós teríamos que pensar aí, né, nesse caso, gente, em duas coisas. A primeira, a ação declaratória de nulidade, alegando uma simulação. É uma ação que, em regra, deveria dar certo, mas o judiciário, do jeito que está, se torna uma ação de risco. E outra ação que é mais leve, né, o risco é menor, é a ação de interdito proibitório. Já que ele ganhou lá a ação de usucapião, então solta uma ação de interdito proibitório aqui, alegando que quem tem a posse somos nós, e a sentença da usucapião é uma forma de esbulho, turbação. Então, que nós queremos uma decisão preventiva em relação à posse dele, porque ele vai vir para cima. E aí, com essa ação de interdito proibitório, que é uma ação preventiva, nós podemos pedir em tutela antecipada a averbação premonitória, para constar na matrícula. É uma alternativa para a gente atrasar a coisa, segurar, talvez tentar forçar um acordo, talvez desmotivar ele, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos ter que... É isso que a gente quer ver, se a gente consegue uma boa luz aí do senhor para a gente ver. Doutor, eu faria, viu? A ação declaratória de nulidade, claro que tem que quebrar a cabeça direitinho para ver se consegue trabalhar muito bem essa questão da simulação da posse. Eu acho que dá para trabalhar. Mas essa ação de interdito proibitório, por mais que a gente tenha o domínio, o registro, a propriedade, né? E quando a gente tem o registro da propriedade, a gente usa muito a petitória, mas como não perdeu e nós não temos uma ação petitória preventiva, então vamos lá na possessória. Vamos lá na possessória, deixar claro que a gente tem um domínio e, principalmente, nós temos a posse indireta. E pede o que nessa ação de interdito proibitório? Pede uma sentença preventiva, tenta averbar isso no cartório de imóveis, aí aquele plano A que nós conversamos da impugnação, nós vamos com uma outra estratégia lá. Nós vamos com um pedido de averbação proibitória pelo Poder Judiciário. Se não conseguir, a gente tenta fazer via requerimento. Mas eu acho que de forma rápida, o que dá para fazer é um interdito proibitório. Por quê? Dá para provar que a gente tem a posse, o contrato de locação prova a nossa posse, a propriedade nós temos, foi registrada a carta de matação. Se o juiz parar para ler o juiz ou a juíza, ele vai dar esse interdito proibitório. E aí o que vai acontecer? A ideia é fazer com que ele caia no limbo possessório. Porque se a gente conseguir averbar na matrícula, fazer uma impugnação, a hora que ele for registrar a sentença dos campeão, o cartório vai travar ele. Falar, não posso, a situação é litigiosa. Então a gente trava ele cai no limbo. Ele fica numa situação que ele não consegue ter registro e nem propriedade. Ou ele desiste, some, ou ele faz acordo, alguma coisa assim. Mas a estratégia que nós temos hoje é o limbo possessório. O que é o limbo possessório? É aquela situação que a pessoa não tem a propriedade nem a posse. Então, como que nós vamos atingir esse limbo possessório? Eu estou vendo aqui o processo, não tem outro meio, não. Nós vamos ter que fazer uma ação de interdito proibitório, informar que nós temos a posse indireta, é posse para todos os efeitos. Esse interdito proibitório nós vamos falar também do registro, nós vamos falar da fatalidade que ocorreu e queremos uma decisão preventiva. O juiz não pode ir lá no uso capião, não, quem tem a posse dele, o juiz não pode fazer isso. O juiz tem que analisar os requisitos do 561. Como que nós ganhamos a ação possessória? Artigo 561. Quem tem a posse? Somos nós vamos provar a posse. Indireta, contrato de locação. Data do esbulho e turbação. É a sentença do usucapião. A sentença do usucapião procedente gera, né, uma iminência de risco. Então, diante disso, com a ação de interdito proibitório, a gente conseguindo ter sucesso na demanda, o que a gente consegue fazer? Diretamente, a gente consegue judicialmente brecar esse usucapião e indiretamente, através de uma averbação premonitória, se der certa estratégia, pode ser que dê, a gente consegue criar um bloqueio no cartório, para o cartório não fazer o registro da sentença. E aí a gente consegue fazer com que a parte contrária caia no limbo possessório.
E aí, por fora, se quiser investir nessa ação declaratória de nulidade, tendo sucesso no interdito proibitório, a gente tem força para fazer isso, né? Eu faria isso, Eduardo, eu faria. Porque já gastou mesmo. Já gastou mesmo. O valor que gastou foi alto. Então, tem que arriscar, né? Tem que arriscar. E não é um tiro no escuro, algo impossível, absurdo. Não. A tese que nós estamos falando é uma tese real, né? Existe a possibilidade, sim, de sucesso. O judiciário é ruim, né? Isso atrapalha, mas existe sim. Faria um interdito proibitório, viu, doutor? Pela situação que eu vi aqui. Só uma pergunta. Essa ação de uso capião, igual o entendimento que foi da segunda instância, necessariamente tem que ter uma ação judicial ou extrajudicial para ser usucapido? Porque o entendimento dela foi que foram cumpridos os requisitos em 2010, certo? Tanto de posse, tanto de ânimo domini e tempo, né? E foi usucapido em 2010, independente de ação, independente de... Como que fica isso? Na verdade, o uso capião é uma ação declaratória. O juiz, a juíza só homologa. É estranha essa posse, ela não é mansa e pacífica, né? A partir do momento que você já... primeiro a posse, porque eles não têm a posse nem direta nem indireta. E essa posse com o leilão também não é mansa e pacífica. A decisão do juiz foi bem conflitante, né? Agora, valeria a pena também fazer o recurso, né? Porque fazendo o recurso não ocorre o transjulgado da ação de uso capião. E aí, com isso, a gente consegue ganhar tempo no cartório de imóveis. Em relação... a gente não pode deixar eles registrarem. Registrou, eles podem fazer uma ação reivindicatória contra nós, ou arbitramento de aluguel. Então, o fator de fazer o recurso é fazer com que não ocorra o transjulgado e a gente consiga segurar isso até que a nossa ação de interdito proibitório seja julgada e nossa ação declaratória de nulidade. Ou seja, gente, por causa de uma burrada de um juiz, tem que soltar 2 ações aí para entrar na briga de novo, né? Meu Deus do céu. Mas eu talvez não tenha sido claro. Dentro de ação, ela já cumpriu os requisitos lá em 2010. Isso é fato? É a ação... Ela já cumpriu, então ela já tinha a posse mansa e pacífica. Após isso aí, ela já havia capido. Mas isso é um erro, né? Por quê? Porque o uso capião foi feito após a arrematação. Então, essa situação seria válida se o uso capião fosse feito antes da arrematação da asta pública. Foi feito depois. O uso capião, eu tenho que pensar assim, eu faço ele hoje, conta de ontem para trás, 10 anos, 5 anos, 15 anos. Então, houve uma contagem errada do lapso temporal aí nesse uso capião. Isso, ela precisou da data da compra, né? Realmente que ela comprou, que tinha escritura pública, até os 15 anos, né? Que seria em 2010. Essa foi a contagem. Eu faço uso capião hoje, só que quando eu faço uso capião hoje, eu vou contar para trás 5 anos, 10 anos, 15 anos, 2 anos. Então, o uso capião, eu tenho que contar com a posse para trás. A contagem desse uso capião, o judiciário fez errado, né? Quem representa o judiciário. Porque entendeu, não, mas ela já tinha a posse lá atrás. Não é a posse lá atrás, é a posse de hoje para trás, né? Então a contagem está errada. Foi uma fatalidade jurídica aqui, sim, foi. Eu faria o quê, gente? Eu faria, primeiramente eu faria o recurso para não deixar transitar em julgado. Eu sei que tudo isso é custo, tudo isso é gasto, mas vocês já gastaram e precisa fazer para lutar para manter o imóvel. Então eu faria o recurso. Em paralelo, de forma autônoma, eu faria o interdito proibitório, porque quem tem a posse é vocês, né? Tem a posse indireta. O interdito proibitório dá para provar a posse através do contrato de locação e o registro. O registro não importa em ações possessórias, mas dá para trazer essa fundamentação também. Dá para trabalhar até com a súmula 487, que numa discussão de posse prevalece o domínio, né? Mas definindo a posse. E, em paralelo, poderia fazer uma ação declaratória de nulidade, pedindo a nulidade da sentença de uso capião, uma vez que exista, né, de fato... E por quê? Porque a gente poderia pensar em rescisória, do 966, e aí trabalhar com a rescisória com a prova nova. Mas a ação rescisória, ela é cara. Ela é cara porque nós temos que calcionar 5%. Então, a ação rescisória é uma fria, porque, né, o custo dela é muito maior, é uma ação cara e é mais fácil do juiz se livrar dessa ação. Porque se ele entender que não meios do 966, ele foge dela. Então, por isso eu optaria pela ação declaratória de nulidade. Porque o efeito é o mesmo, mas eu não tenho a caução,
eu não tenho a prescrição, né, de 2 anos após o trânsito julgado, nesse caso nem tem trânsito julgado, nem dá para fazer ação rescisória, e eu aproveitaria a ação declaratória por ser menos onerosa e pela situação atual do processo, porque não dá para usar a ação de rescisão, né? Olha lá, isso mesmo. Uma contagem estranha. Eu conto o uso campeão de hoje para trás. Não, ela provou lá que tinha tanto tempo de posse, mas no passado, mas a ação foi feita depois da arrematação. Foi uma fatalidade, hein? O judiciário, o cartório ali gosta de uso campeão, né? Ou tem amizade, ou tem corrupção, algo estranho. Não julgou direito, foi o assessora, foi o próprio juiz. Muito estranha a decisão. Fatalidade mesmo. Mas para continuar nessa briga, se vocês quiserem continuar, seriam os 3 passos. Fazer o recurso para não deixar transitar em julgado. Segundo passo, fazer o interdito proibitório. Terceiro seria a ação declaratória de nulidade. E ir lá cutucar o cartório. Né? Como que eu vou cutucar o cartório? Nessas ações eu peço a averbação premonitória para sujar a matrícula. Possibilidade de interposição de RESP para o STJ, o senhor não vislumbra nada disso em razão da matéria de fato já definida pelo TJDF? Nesse recurso, eu poderia pré-questionar, alegando que houve uma afronta ao direito de propriedade, informando, né, que após a arrematação, a parte fez uso campeão. Então, houve uma afronta ao direito de propriedade. E daria para bater no sentido da súmula 487, que numa discussão de posse prevalece o domínio, quem tem o domínio são vocês no caso, então eu iria nessa onda, afronta ao direito de propriedade, súmula 487, bateria nisso. E também uma afronta à função social da propriedade. Por quê? Porque como pode uma pessoa ganhar uso campeão se ela não tem a posse? O que prova isso é um contrato de locação. Então, nesse caso, teria que fazer o recurso, por fora o interdito proibitório por segurança, pedindo a averbação premonitória, e se tiver condições financeiras, o ideal é fazer a ação declaratória de nulidade da sentença, porque como não dá para a gente fazer a ação rescisória, é a ação cabível, e além de o custo dessa ação ser muito menor, né? Ela é menos onerosa porque não precisa caucionar. Trabalhosa a situação, hein, gente? Trabalhosa. E é isso mesmo, tentar não deixar transitar em julgado para não ocorrer o registro. E o cartório com uma impugnação, essa impugnação, gente, quando você faz de forma administrativa, você mesmo faz um sistema, tem cartório que não aceita, né? Então, se conseguir fazer dentro da peça, abre um tópico em preliminar, dá averbação premonitória, ele é muito mais eficaz, porque o juiz expede um ofício, envia para o cartório, e o cartório faz a averbação da matrícula do imóvel. Então, é muito mais eficaz, hein? Mas eu faria isso, gente, faria isso sim. Só que o ruim de tudo isso é custo, né? É custo, risco de sucumbência, claro, falou em ação, o judiciário erra, tem sucumbência, mas é um imóvel de um valor considerável, né? Não sei se vale a pena largar, não largaria não. Foi uma fatalidade sim. E essas ações que nós estamos falando, elas são ações, métodos, né? Estratégias que podem ser de risco, porque o judiciário é horrível, mas são ações concretas, né? Concretas que podem gerar resultados, não são aventuras jurídicas, né? Seria o único caminho, gente, não tem outro, hein? Você vê que uma decisão absurda faz, né? Você vê, nós estamos pensando num recurso que tem custo recursal, numa ação possessória para poder se segurar, se proteger, porque se a outra parte conseguir registrar, ela vem com uma reivindicatória, ela vem com uma emissão da posse, pode usar as duas, inclusive, né? Ou seja, nós vamos beber do próprio veneno que nós fizemos na época, né? Doutor, eu modéstia à parte, eu acho que estaria configurado até os requisitos do uso campeão. Entendo até que
se excusar dos atos expropriatórios de terceiros, entendeu? Verdade, concordo. Por isso, nesse... A parte está se locupletando em razão do direito estar socorrendo ele. O direito não, o tribunal socorreu ele num locupletamento que não tinha mais razão. Um tumulto processual gigantesco, doutor. Muito, muito sim. E não é comum acontecer. Aqui há uns 15 dias atrás, uma cantora sertaneja, mais ou menos esse caso. Ela comprou um imóvel de uma amiga, um imóvel muito bonito, em Goiânia, e o que acabou acontecendo? Ela foi morar com a mãe com Alzheimer, o filho, né? E aí a amiga recebeu dinheiro e não pagou as prestações do Bradesco. O Bradesco fez emissão da posse. O Bradesco não foi para leilão, foi feita a emissão da posse, e é uma ação que a outra parte distribuiu o uso capião, mas perdeu, né? O próprio juiz, ele antecipou o julgamento do uso capião informando que perdeu o objeto. Como que pode fazer o uso capião após o leilão e sem posse? Então é isso que esse juiz tinha que ter feito. Ele tinha que ter julgado de forma antecipada esse uso capião, mesmo sendo uma ação declaratória, falando que falta objeto. Perdeu o objeto, você não tem posse, que uso capião que você quer. Então, realmente um absurdo, né? Por isso esse recurso, vamos ter que alegar isso, querer a nulidade da sentença, porque foi muito infeliz. Esse recurso vai nos ajudar a segurar o transjulgado, para que a parte não se torne proprietária, e nesse recurso a ideia é a gente conseguir isso em terceiro grau. Se cai na terceira turma, ali, para o recurso especial, é bem interessante, porque eles gostam muito desse assunto, né? Nós temos grandes novidades que vêm ali do terceiro grau. Agora, se cai na primeira turma, aí já corre um risco porque não gosta do assunto. O Brasil até isso, nós temos problema, né, gente? Ou seja, tem que contar com a sorte, né? Deus do céu, né? Boa tarde, com licença, o atraso. Imagina, fica à vontade, não tem problema não. Só não te cumprimentei aqui, porque a gente estava no áudio da conversa aqui, mas seja bem-vindo. Cortar a conversa não é muito boa, não. Cortar só. Outra questão que eu estava em análise, né, esses dias, que em caso que até mesmo de reconhecimento dos obra, na verdade, o Alan não seria a parte legítima somente, ele seriam os antigos proprietários. Outro detalhe também, para fazer o uso capião tem que ter um lapso temporal completo, né? Tudo bem que nós temos a soma da posse, pode ser originária, pode ser derivada, então teria que analisar isso. O doutor acha que eles cumpriram os requisitos da posse? Eles tinham a posse de fato? Porque não tem a posse, quem tem a posse é vocês. Durante o período sim. Durante o período sim. Mas nesse recurso tem que bater o quê? Que o uso capião, eu posso propor ação, mas eu não tem jeito. É contada a posse de hoje para trás. Eu não posso falar, olha, eu tive a posse de 10 anos, 15 anos, eu quero fazer o uso capião. Não, é de hoje para trás. Tudo bem, tem a soma da posse, tem a posse complementar que dá para consertar, mas não é o caso, né? Então no recurso teria que bater nisso. Se precisar, doutor, a hora que fizer o recurso, se vocês optarem em fazer, manda para mim que eu ajudo o doutor, tá? Manda para o WhatsApp do escritório, eu ajudo, eu faço algumas sugestões, se o doutor quiser, uma mentoria, e juntos nós finalizamos a peça. Eu estou aqui para ajudar porque não é fácil não, é um caso bem complexo, foi um desastre jurídico que aconteceu, muito sério, né, gente? Mas esse país é um país complicado. Aqui no escritório, ano passado, uma juíza cobrou sucumbência do escritório. Aí nós ganhamos em recurso que o advogado não paga a sucumbência. Então, assim, cada dia está pior o Poder Judiciário. Foi uma fatalidade que aconteceu com a gente, com vocês aconteceu essa fatalidade também. Sim. Inclusive, exatamente porque o uso capião foi proposto após a emissão da posse. Após. E é uma situação ruim, né? Porque nós temos uma situação de dificuldade de jurisprudência. Porque esses erros não são comuns acontecer. Juiz de vara civil erra muito em uso capião, porque eles julgam de tudo, né, gente? Julga de divórcio, separação, alimentos, ou seja, quem faz tudo não vai nada, acaba se enroscando, ainda mais o judiciário com a vontade que tem, não é verdade, doutor? Acaba se enroscando, e foi o que aconteceu. Só que é difícil até achar jurisprudência, né? Um caso desse para achar jurisprudência vai quebrar a cabeça aí, às vezes 10 dias aí para achar uma jurisprudência parecida. Eu estou até dando uma olhadinha aqui, porque já olhei os documentos no banco de dados meus aqui, para ver se tem alguma jurisprudência que possa ajudar vocês aqui também nesse sentido. Mas, de fato, eu faria isso, gente. Eu faria. Acho que está na chuva para se molhar, o prejuízo já é irreparável, né? Mas eu faria isso. Eu faria, assim, o recurso para segurar, vai ter que pré-questionar, vai ter que bater que foi uma afronta ao direito de propriedade, uma afronta à segurança jurídica também, é outro ponto que dá para bater, uma afronta à função social da propriedade porque o uso capião tem que ter posse e a parte não tem posse, e explicar exatamente isso, que a posse é de hoje para trás.
e não do passado, né? Senão, já pensou? A posse deixou de ser ininterrupta, né? Quando você faz um uso capião contando com a posse do passado, ela deixa de ser ininterrupta. Mas eu não abriria a mão após o recurso de fazer um interdito proibitório, não. Não abriria a mão, porque a nossa estratégia, a única que poderia dar certo, é fazer eles caírem no limbo possessório. Fica aí com essa sentença aí que não vale nada, porque eu te travei. Você não tem a posse, não tem a propriedade. Aí nós vamos falar assim, mas eles vão fazer uma ação possessória. Não pode. Para fazer a ação possessória tem que cumprir o 561. Eles tiveram a posse no passado, mas hoje eles não têm. Então não dá para fazer possessória. Reivindicatória também não dá, porque a gente está fazendo com que eles caiam no possessório. Não tem registro. Seriam as únicas formas, hein? A questão, acho que no momento, é fazer o pré-questionamento correto para conseguir levar esse processo para a STJ. Para ganhar tem. E aí, a partir do momento que existe uma movimentação no cartório, aí o que a gente pode fazer? Faz o interdito proibitório. Para não gastar, para não fazer uma porrada de coisas, né? Faz hoje o recurso, o cartório vai acompanhando, teve movimentação no cartório, faz o interdito proibitório. E no fim, né, lá no final da história, se tudo correr bem e resolver, ótimo. Não resolveu, ainda tem a carta na manga, que é a ação declaratória de nulidade, que não tem prescrição, né? Sim. E o que nos ajudou aqui, porque no primeiro momento, gente, eu desanimei também. Eu desanimei porque depois conversando e analisando aqui, eu vi que o uso capião foi proposto após a relatação. Então, isso O nosso problema é justamente esse. A parte ganhou porque entrou depois, mas já estava consolidada a uso capião a aquisição originária da arrematação. Não tem mais o que discutir nada para trás, não tem mais o que discutir, está consolidado. Acabou. Ou seja, esse fator que foi... Ato jurídico perfeito, isso aí é ato jurídico perfeito, acabou. Não tem Acabou. mais o que discutir nem para Verdade. trás. Foi esse fato que nos ajudou, né? Foi o que criou esse terror, mas é o fato que nos ajudou para a gente ter tese, né? Para fazer alguma coisa. Porque se tivesse feito antes, não tem jeito. Aí realmente não teria muito o que discutir. Mas como foi feito depois, agora o problema vamos ter que explicar esse imbróglio todo aí que o juiz nos colocou, né? Mas o problema é que a gente vai tentar explicar, expor isso em embargo de declaração até para fins de pré-questionamento, né? Juntamente com a súmula 487. Mas o senhor sabe que em embargo de declaração eles colocam aquele despacho padrão, olha, não há opção, contradição em embargo de declaração. Se não gostou, recorra. É isso mesmo, é isso mesmo. Geralmente é falando que a gente está insatisfeito com o julgamento do processo. É isso mesmo. É isso mesmo, e ainda normalmente também sai aquele despacho, né? E se fizer de novo é protelatório, hein? Tem multa, né? Meio que ameaçando, né? Se fizer de novo, é protelatório, multa de 2%. Com base no artigo 1026. O judiciário precisa de uma reforma urgente, gente. Pena que a nossa classe, né? Os advogados não são unidos, né? A OAB, infelizmente, é pouco atuante, é muito política, porque infelizmente, porque o judiciário faz o que quer, né? Eles acabam criando o texto de lei, criando, alterando. Você quer mais que no uso capião? Artigo 98, tá lá a perícia. O que os juízes fazem? Não, tem que pagar o perito sim. Mas tá aqui, eu consigo isso gratuito, artigo 98, não, tem que pagar o perito. Diz a lenda que os juízes recebem metade dos honorários do perito, né? Mas acho que não no Brasil, porque é um país honesto, no Paraguai, né? Gente, não é fácil não. Mas a tese recursal seria essa, hein? E eu ficaria atento, porque qualquer movimentação no cartório tem que distribuir esse interdito proibitório. E a carta na manga lá no final, se tudo der errado, é a ação declaratória de nulidade. Olha o gasto, olha a movimentação jurídica por causa de um erro do judiciário, porque ele contou o lápis temporal errado, né? Ele vai falar que é o assessora, né? Ela, mas contou. O uso capião é de hoje para trás. Tem que ser ininterrupto. Isso é a posse ininterrupta, né? Inclusive, no dia do julgamento que eu fiz sustentação oral, uma das maiores alegações da desembargadora é que, quando arrematado, já havia depositado o lápis temporal e já tinha uso capido do imóvel, que não deveria ter sido lançado em ação pública. Ou seja, ela joga a responsabilidade para o leiloeiro. Ela faz isso, né? Você vê como o sistema é sujo, né? Ela joga a responsabilidade para o leiloeiro. Aí, se vocês não querem bater no imóvel, vocês pegam esse acordo e fazem o quê? Perdas e danos contra o leiloeiro, né? Contra o leilão. Mas tá errado também, né? Porque quem errou foi o judiciário, né? Você vê?
E o pior de tudo, é um caso que daria até para fazer uma reclamação na corregedoria, uma reclamação no CNJ. Mas vamos ser sinceros, dá alguma coisa? Não dá em nada. O bom é fazer, às vezes não dá em nada. O bom é fazer para ficar lá nas estatísticas, mas foi um erro grotesco, um erro que, de fato, criou um imbróglio jurídico, né? Criou um imbróglio jurídico. E outra, você vê que maldade, né? Como o judiciário induz a erro o tempo todo, né? E eu falo que o judiciário induz a erro até assassinato. Porque se vocês não confiam nessas teses, se não quebra a cabeça e se as teses não são frutíferas, a gente vai querer cair para cima de quem? Do leiloeiro, né? Então, vai sobrar para o leiloeiro por causa de um erro do judiciário numa ação dos campeão. É dose, né? É complexo. É complexo. Manda essas peças, a qualquer uma delas que forem feitas, pode mandar para o WhatsApp, eu olho, dou sugestões com muito carinho e humildade para contribuir, tá bom, gente? Vocês ganharam um amigo aqui. Ok. Tá? Tá certo. Mas eu fico chateado também, gente. Estou chateado com vocês aqui também, porque... e falo mais, viu? Quando nós passamos por isso, ninguém nos apoia, gente. A OB nos apoia, ninguém nos apoia. Pois fala, o advogado, ele é refém também, ele é muito exposto, né? A juíza, o Poder Judiciário erra muito, entrega um serviço horrível, demorado, e a sociedade cobra muito. Porque vocês são estudiosos, alto nível, gente boa, a gente vê que é gente do bem, advogado bom, e se pega um cliente errado? Pega um cliente errado e fala, não, você errou, doutor. Ainda tem isso, né? Nós falamos do imbróglio que ele criou em relação ao leiloeiro, em relação à situação em si, mais ações. E quando o cliente, numa situação dessa, que cabeça fraca, né, e não tem conhecimento, ele vira contra o advogado. Ele fala, advogado errou, não errou nada. Fez o que tinha que fazer, o due diligência e tudo. Só que o erro foi o campeão ser julgado procedente. É complicado. Doutor, obrigado pelas orientações aí. Tem mais alguma pergunta aí, doutor Rafael? Não. Eu tô aqui, tá? Manda para mim as peças, eu olho com muito carinho. E me deixa a par desses resultados. Vamos tentar reverter essa situação. Tem casos que a gente passa muito nervoso, mas lá na frente a gente tem uma luz no fim do túnel. Já passei muita coisa aqui. Essa sucumbência que eu falei para os doutores foi recente. Nós conseguimos a nulidade dessa sucumbência agora, através de recurso. Outro caso que eu também queria contar para os doutores aqui. Um proprietário ingressou com uma ação reivindicatória, para pedir um pedacinho do imóvel que ele emprestou para um centro espírita. O juiz se livrou do processo. O juiz alegou, não, prescrição 10 anos, direito de propriedade prescreve. Ganhamos em recurso de apelação. Então, vamos acreditar que o terceiro grau faça um serviço bem feito, porque o segundo grau em alguns estados está bem comprometido também, por nível de falta de qualidade, falta de vontade, nós sabemos disso, né? Me deixa a par dessa história aí, tá bom? Eu não tenho mais nada para mencionar. Fiquem com Deus, qualquer coisa eu tô aqui, obrigado pela confiança. Leia meus livros e se der faz a pós-graduação. Entra no site www.portal.eso, tem pós-graduação de Direito Imobiliário, Direito Civil, faz lá, estuda comigo que vocês vão gostar. É online, mas tem plantão de uma vez por mês. Tem vários cursos gratuitos também, tá bom? Tá certo, valeu, obrigado, doutor. Tchau, gente, fiquem com Deus. Não desanima não, é a luta da vida. É um leão, mas nós temos que matar um leão por dia e desviar das bestas. Né? Falou, um abraço. Então, tchau.